Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando sempre animada para tocar boiada e riscar viola até o romper da alvorada, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV faz a saudação ao povo aqui desta ribeira e convida os companheiros e companheiras boiadeiros a se chegar na roda da fogueira para participar da nossa reunião novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. O amigo e a amiga fazendeiros que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação têm bem recordação de que neste ano presente a cotação do boi gordo pulou mais do que cavalo redomão na mão de peão novo, contrariando o roteiro costumeiro e subindo ou caindo fora das horas esperadas. Mas no meio desse vai e vem, justamente quando o povo do confinamento estava fechando o planejamento para a segunda rodada da atual temporada, a arroba estava embicada na subida da ribanceira, empurrada pelo amansamento da pandemia e por previsões otimistas a respeito da economia brasileira. Ao mesmo tempo, com a confirmação de que a safra de grãos seria a mais generosa da história, o mercado, em geral, estava acreditando numa redução do custo de produção. E o resultado lógico desta conjuminação foi o aumento do tamanho do rebanho confinado. Aí o relógio andou, o tempo passou, mas o vento mudou de direção e o carretão acabou indo para um lado diferente do que estava sendo esperado. A primeira trapeira enfrentada pelo confinador foi que, mesmo com a fartura na produção, o preço dos grãos, especialmente do milho, em vez de cair, subiu mais ainda, por conta do forte crescimento da demanda internacional e do aumento da exportação do produto brasileiro. Outra questão que ajudou a complicar a situação foi a mudança no comportamento do dono do frigorífico, que este ano usou e abusou do contrato de fornecimento de boi a termo e assim garantiu antecipadamente o seu abastecimento, passando em seguida a descer o facão na cotação. Já o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro continuou tão ruim quanto estava antes, por motivo de grave falta de dinheiro na mão do trabalhador brasileiro. E até o setor exportador, que passou o ano inteiro nadando de braçada, nestas últimas semanas também embicou num trieiro duvidoso, por causa do procedimento traiçoeiro da China, que é o maior comprador da carne bovina brasileira, sendo o destino de 2/3 de todo o volume embarcado daqui para o estrangeiro. O caso que está sendo passado é que, depois de encher suas câmaras frias e fazer um estoque condizente com o tamanho do seu mercado, o gigante lá do Oriente Distante endureceu a conversa na negociação e derrubou o preço da nossa mercadoria. Passando o traço e arrematando a prosa, nestas horas de agora, o gado fechado nos piquetes está viçoso, mas o mercado está indo num rumo muito duvidoso. E no lugar da lucratividade, que parecia certa, agora o fantasma do prejuízo está assombrando o fazendeiro que investiu na atividade. O companheiro e a companheira boiadeiros que estão acostumados a investir em tecnologia já têm perfeita sabedência de que esta é a melhor maneira de ter a garantia de produtividade e de alta qualidade do seu rebanho. E andando nesse trieiro, a criação de gado pode dar uma rentabilidade do mesmo tamanho que as mais modernas propriedades da agricultura brasileira. Pois então é isso que vai ser demonstrado agora na apresentação do nosso quadro sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é justamente o roteiro que deve ser seguido pelo fazendeiro para fazer a perfeita combinação entre a lavoura e a boiada para ganhar mais dinheiro juntando as duas atividades. Acompanhe. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Vocês têm escutado muito falar que a agricultura está tomando espaço da pecuária. Eu estou na região de Ressaquinha, na fazenda Boiada. Como boiada numa lavoura de trigo, em pleno estado de Minas Gerais, gente. Pois eu estou vindo aqui justamente para transformar a lavoura, parte dessa fazenda, que é hoje, na sua grande maioria, é agricultura, e uma agricultura de alto padrão, em pecuária. Essa área aqui, ela será rotacionada, dividida e piqueteada. E só que com um compromisso de ser tão produtiva quanto é
a agricultura. Aqui se planta milho, aqui se planta trigo, então tem que dar a lucratividade da agricultura. Isso é possível? É, desde que se trate a pastagem com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com o mesmo nível de tecnologia que se trata o trigo, ou o milho, ou a soja. Então, pessoal, vamos entender a pastagem. Pastagem é cultura, pastagem é uma lavoura. Nós temos que conduzir pastagem. Se a gente fizer tudo o que a gente faz para o trigo, para a soja, para a cana, para o café, nós vamos ter uma alta produção, uma alta produtividade na pastagem, na pecuária. Então, eu espero voltar aqui daqui a algum tempo, quando o projeto já estiver funcionando, para mostrar para vocês o rotacionado da fazenda boiada e a boiada dando lucro para eles aqui em cima do pasto. Tá bom? Grande abraço para vocês e vamos refletir nisso. Pasto é uma lavoura e, como tal, tem que ser adubado, tem que ser tratado com carinho da lavoura. Tá bom? Grande abraço para todos e até o próximo De Olho no Campo. Tendo feito o carregamento dos mantimentos e com a muladeira já arreada e preparada para pegar a estrada, a comitiva faz agora uma rápida parada na preparação da nossa jornada, mas é já que a gente vai voltar para dar continuação na empreitada. Na verdade verdadeira mesmo, os companheiros e companheiras fazendeiros nem estavam esperando grandes coisas do mercado pecuário nestas alturas atuais do calendário. Mas o caso que está sendo passado é que a situação está de um jeito tal que ninguém está aguentando mais tanta ruindade, né? Uma ligeira queda na cotação até seria normal nesse trecho derradeiro do mês, mas o problema é que, por conta de uma forte conjuminação derrubadeira, a nossa praça boiadeira se largou de vez na descida da ribanceira. Pois então, tendo a urgente precisão de adquirir informação de qualidade a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a engenheira agrônoma Jéssica Olivier, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Jéssica. Muito obrigado pela sua costumeira boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Obrigada, Sidney. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Ô, Jéssica, até que demorou, né? Mas a China não deixou terminar o mês sem inventar uma trapeira nova contra a carne brasileira, né? O que é que o gigante lá do Oriente Distante está aprontando agora, hein? Realmente, demorou, mas não falhou, né? Esse ano, ao invés de parar as compras como foi no ano passado, a China tem tentado derrubar bem os preços. Quando a gente pega aí os valores pagos em junho pela tonelada de carne bovina in natura exportada, estava girando em 7.300 mil dólares. E agora a gente está falando aí de 6.300, agora para outubro ainda em 6.200, 6 mil reais. Então, 6 mil dólares, desculpa. Então, eles vêm derrubando bem esses preços. O estoque lá está bem confortável e teve toda a questão da desvalorização do yuan frente ao dólar, né? Então, isso deu uma ajudada aí para trazer essa derrubada de preços. Agora, o que é que a gente pode esperar do comportamento da China daqui para o final do ano, Jéssica? Geralmente no final do ano a gente tem, no segundo semestre, né, um volume exportado muito bom. Até o momento nós não temos indícios de que esse volume vai parar, que vai diminuir por parte da China. Eles têm comprado muito bem. Então, por enquanto, o que a gente tem visto só de negativo seriam mesmo os preços. Agora, apesar desse comportamento do comprador chinês, né, Jéssica, que está enfraquecendo aí o preço médio da nossa carne, como você falou, as exportações continuam numa toada muito animada, né? Qual é o balanço que vocês estão fazendo aí na Scott a respeito dos embarques feitos até agora? O balanço é realmente positivo, Sidney. Até o momento, a média diária de outubro está em 10,2 mil toneladas. Pensando aí no ano passado, nessa mesma época, quando a China tinha relativamente parado as compras, a gente tinha uma média aí de 4 mil toneladas dia. Então, comparando anualmente, a gente tem um aumento de quase 150% atualmente em outubro de 22. E na comparação mensal, a gente também teve um leve aumento saindo de 9,7, 9,8 toneladas dia para essas 10,2 toneladas atuais. Então, realmente, o ritmo continua numa toada muito, muito boa.
Agora, olhando um pouquinho mais para frente, né, Jéssica, dá para arriscar uma previsão a respeito de como é que vai ser o ano que vem para o setor exportador de carne bovina do Brasil? Bom, até o momento nós temos indícios de que a exportação vai continuar de vento em popa, principalmente olhando para a situação de alguns concorrentes nossos. Nos Estados Unidos, o que a gente tem visto é uma virada de ciclo pecuário, então está tendo uma retenção aí de fêmeas lá nos Estados Unidos, e isso pode levar a uma menor produção de carne bovina por lá no ano que vem. Nós temos a Argentina, com todas aquelas questões políticas prejudicando aí negativamente a exportação de carne bovina. E tem também a Austrália ali, que também é um concorrente, pensando em questão de preço. A arroba lá na Austrália está girando aí em torno dos $100, enquanto a arroba brasileira fica em torno dos $50. Então, isso dá uma certa competitividade para a arroba bovina brasileira frente à australiana. Todo esse cenário deve ser positivo para o Brasil para o próximo ano, aí, 2023. Ô, Jéssica, olhando agora aqui para o nosso próprio mercado, né? Como é que essa pressão baixista vinda lá da China, lá do estrangeiro, de um modo geral, está influenciando o preço do boi gordo aqui no Brasil? Tomando a Praça Paulista como referência, Sidney, ao longo dessa semana, aí, nesses 3 primeiros dias, segunda, terça, quarta-feira, a gente já viu um recuo de R$ 5 por arroba, tanto para o boi no mercado interno, quanto para o boi China, né, como a gente costuma falar. Então, o boi China está aí nos seus 280 e o boi mercado interno em 275. Então, só ao longo dessa semana, essa queda de R$ 5, isso deve continuar aí mais para frente. Como é que está hoje a oferta de gado terminado da segunda rodada da atual temporada do confinamento, Jéssica? Olha, essa oferta tem aumentando bastante aí nesses últimos dias. O que acontece? A gente tem o retorno das chuvas, principalmente na região Brasil Central ali, então isso acaba, às vezes, até certo ponto, quando chove demais, acaba até prejudicando o desenvolvimento dos bovinos no confinamento, então leva aí o pecuarista a acabar entregando esses animais. Tem também toda a questão de recuo de preço que a gente tem visto em diversas praças pecuárias, né? Então, com medo de que esse recuo seja maior ainda para os próximos dias, alguns pecuaristas já têm entregado o seu bovino. Agora, pelo andar do carretão, Jéssica, o pecuarista que fechou boiada na segunda rodada do confinamento vai ter lucro na hora de fechar a conta do seu investimento? Vai depender bastante, Sidney. Esse pecuarista, ele fez a trava de preço, ele fez alguma trava, seja na B3, ou seja direto com o confinamento através do termo. Quando foi a compra dos insumos, por exemplo, o milho, em julho, agosto, estava em patamares muito bons, os menores patamares aí ao longo desse ano. Então, tudo isso deve entrar na conta para ter esse resultado, né? Pensando hoje, mercado físico, vendendo a arroba do boi gordo a R$280, R$270, que seja, e o custo da diária do confinamento, por exemplo, entre R$18, R$20, e o custo também com um animal de reposição, por exemplo, boi magro, em R$3.500, R$3.600, em algum lugar até R$3.900, a gente chegou a ver preço. Então, essa conta não vai fechar, mas se ele tomou algum tipo de proteção ali no começo, conseguiu comprar um insumo mais barato, a conta fecha sim. Ainda dá para acreditar numa melhora mais substanciosa do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, Jéssica? Olha, quanto ao mercado de carne bovina, o que a gente tem visto ainda não é uma melhora muito substancial aí. Mesmo com os auxílios, mesmo com tudo que a gente tem visto aí de final de ano sendo um período melhor, até o momento não tem refletido. O poder de compra da população brasileira ainda está bastante fragilizado. Entretanto, a gente tem uma expectativa relativamente positiva para os últimos meses, né? Tem o período de final de ano, com aqueles serviços temporários, né, que pode dar uma movimentada maior na economia brasileira. Tem a Copa do Mundo influenciando aí o brasileiro a fazer um pouquinho mais de churrasco, então às vezes isso aí pode acabar melhorando o escoamento nesses últimos 2 meses do ano. Agora, rapidamente, então, para a gente arrematar a prosa, Jéssica, o preço do boi ainda vai subir ou o fazendeiro já pode tirar a mulinha da chuva a esse respeito, hein? Bom, Sidney, o que nós temos visto até o momento é que a pressão de baixa deve seguir por enquanto. Com a China aí brigando mais por preço, os frigoríficos estão diminuindo um pouquinho os números de cabeças abatidas por dia, então essa pressão deve seguir bastante, ainda mais como a gente comentou anteriormente,
o escoamento da carne bovina ainda é relativamente lento. Então, isso deve seguir por enquanto, a depender da oferta de animais mais para frente, né? A gente pode ver essa oferta dando uma enxugada ali entre no final de novembro, dezembro, até a chegada dos animais de pasto. Então, isso pode dar uma revertida no quadro, mas por enquanto o quadro é de queda de preço, sim. Tá certo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, evidentemente, né, Jéssica? Então, muito obrigado pela sua participação, mais uma participação aqui no programa. Grande abraço para você e para toda a turma da Scott. Até a próxima. Muito obrigada, Sidney. Um abraço a você e todos que estão nos assistindo. Obrigado. Estando o nosso serviço novidadeiro andando já pela sua metade, a gente pede licença aos companheiros para fazer aqui um acordo paradeiro, prometendo que o intervalo será ligeiro e, quando a lida for retomada, a gente vai seguir nessa conversaiada com a apresentação do noticiário do nosso comentário a respeito do caso passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O avançamento do calendário já deveria ter ajudado a melhorar o movimento do comércio pecuário brasileiro, mas o procedimento traiçoeiro da China, que derrubou o preço da nossa carne bovina, continua empurrando o carretão na descida do estradão. Não vai demorar nada e é já que a gente vai voltar, é só aguardar. Gado engordado é dinheiro guardado, mas o rendimento pode ser maior ou menor dependendo do momento em que ele for apresentado no mercado. E para saber qual será a melhor hora de vender, o companheiro boiadeiro não pode deixar de prestar muita atenção todo dia no andamento da negociação do boi gordo e na variação da cotação da sua mercadoria. Com o tempo repetindo o seu procedimento costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o outubro já está chegado nos seus dias derradeiros, mas o avançamento do calendário, que normalmente deveria ajudar a melhorar o movimento no mercado pecuário, agora serviu só para diminuir a pressão baixista que fez a nossa praça boiadeira se largar de vez na descida da ribanceira. O que aconteceu foi que, estando perto a virada do mês, o comércio varejista está querendo reforçar o estoque de carne na câmara fria e ficar preparado se, por acaso, a freguesia resolver reaparecer, né? Além disso, na semana que vem também tem feriado e mesmo não sendo uma ocasião festiva, a folga sempre incentiva em alguma medida o apetite do consumidor, ao mesmo tempo em que tira um dia de trabalho do comprador de gado. O problema é que a balança continua muito desequilibrada, porque a oferta de boiada terminada está relativamente folgada e aí o dono do frigorífico, que agora não tem nenhuma precisão de fazer correria atrás de mercadoria, está de cavaleiro na situação, perfeitamente à vontade para descer o facão na cotação sem dó nem piedade. Para completar essa conjuminação derrubadeira, conforme a amiga pecuarista já foi informada aqui nesta nossa função noticiarista e novidadeira, o setor exportador está passando por um grande padecimento por causa do comportamento da China, que está manobrando no mercado para derrubar o preço da carne brasileira. Contando do começo do mês até agora, o preço médio do produto está em 5.890 dólares por tonelada, com uma queda de 1,7% na comparação com o que tinha sido registrado no setembro recém-passado. O resultado desse destrambelhamento foi que o valor do gado criado e abatido dentro do figurino exigido pelo comprador chinês caiu mais uma vez, passando para R$ 280, falando em preço bruto e pagamento a prazo. E o companheiro boiadeiro de certo que tem bem recordação de que, quando o gigante do Oriente Distante estava desesperado atrás de carne no mercado, a cotação tinha chegado a R$ 335. Logicamente que a desvalorização do boi para exportação está empurrando mais ainda o carretão na descida do estradão, né? Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 12 dessas praças a arroba caiu e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. Esta uma foi o oeste do Maranhão, onde o boi subiu para R$ 263 a prazo e estando já descontada a parte do fundo rural. Já a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a vaca foi derrubada para R$ 256. No Espírito Santo, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 271 e a fêmea para R$ 259. A mesma coisa aconteceu nas Alagoas, que trabalha agora com o boi a R$ 290,50 e a vaca a R$ 287,50.
Em Marabá, no Pará, a machadada dada pelo comprador no mercado acertou só o preço do macho, que foi cortado para R$ 252. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi piorou para R$ 264. No norte de Mato Grosso, a vaca desandou para R$ 242,50. No sudeste matogrossense, a fêmea já não vale mais do que R$ 238,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o valor máximo da vaca é R$ 253. No Triângulo Mineiro, o boi desceu para R$ 256. No sul da Bahia, a fêmea está saindo por R$ 262. E no noroeste do Paraná, quem quiser vender macho vai ter de aceitar a merreca de R$ 277. A minha pequena freguesia, eu me lembro do sol rompendo o dia nas manhãs de setembro, alumiando a morraria à espera das flores e das novas cores da primavera. E que saudade que eu não tenho da hipocrisia dos seus habitantes, sempre distantes da realidade, fingindo amizade e achando que poderiam comprar com uma esmola a alma da minha viola. Hoje, pinicando em calma o meu pinho, cantando duetado com um canarinho, eu fico pensando como é bom ficar longe dessa fogueira de vaidades. Isso já foi falado aqui, mas não custa repetir, que quando a gente teve essa ideia de arrematar a nossa apresentação de todo dia com uma prosinha versejada, como esta que acabou de ser recitada, a intenção era de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas conforme o tempo foi passando, o caderninho foi enchendo, o povo foi gostando e pedindo para fazer mais. E aí o jeito que teve foi ajuntar tudo e publicar. Pois foi assim que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. E quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim, no meu telefone celular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Dando um viva para nossa amizade e levando já no coração uma ponta de saudade, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se despede dos companheiros desse sertão e parte em busca de outros paradeiros, prometendo voltar para uma nova função amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.